Qual é a razão? Por que que nós, com todo o esforço realizado, não conseguimos conquistar a qualidade e a equidade tão desejada, né? Não foi falta de vontade, né? Não foi falta de esforço. Tivemos um grande esforço, mas o resultado é aquém do que nós queremos. Eu quero reforçar isso porque eu tenho escutado muito de muitas pessoas, em todos os meios, de que o financiamento da educação é suficiente. Nós temos um financiamento suficiente para a educação. O problema da educação no Brasil é que nós temos uma gestão pública incompetente e uma gestão pública corrupta, clientelista, com desvio de finalidade. Esse é um discurso constante, muito presente. Se a gente adota isso como verdade, a gente toma uma decisão, um foco, um caminho em que a estratégia de agir com uma determinada centralidade pode não ser a mais correta. Digo isso porque, na minha opinião, esse não é o problema central da educação no Brasil. Sem dúvida nenhuma, nós temos muita incompetência. Sem dúvida nenhuma, nós temos muita corrupção. Temos muito clientelismo. Mas, na minha opinião, esse não é o principal problema da educação nacional. O Brasil é um país gigante. O Brasil é um país diverso. E o Brasil é um país com uma extrema desigualdade. Além disso, tem um componente que, para mim, é fundamental para o entendimento do problema da educação nacional, é que o Brasil inventou um federalismo que não existe em lugar nenhum do planeta, em que os municípios, os 5.570 municípios, têm autonomia para ter os seus próprios sistemas. E isso dentro de uma situação em que nós não conseguimos, de maneira nenhuma, ter uma ação coordenada e articulada. Então, todo o nosso esforço, todo o nosso recurso, todo o nosso empreendimento, toda a nossa vontade, toda a nossa garra, desaparece, vai pelo ralo. E a gente não consegue colher os frutos que nós queremos. Não conseguimos a sonhada qualidade, não conseguimos a sonhada equidade. Na minha opinião, um país como o Brasil necessita, fundamentalmente, de um sistema nacional de educação. E não sou eu que estou dizendo isso agora. Quer dizer, os pioneiros, lá nos anos 30, já falavam isso. E muito antes da nossa Constituição, que vai completar 30 anos, muito antes do Brasil ter a complexidade educacional que tem hoje. Eles já diziam que um país como o Brasil, diverso e desigual como o Brasil, só vai funcionar se o tratamento aos problemas educacionais forem de maneira sistêmica, foram tratados de maneira sistêmica. E hoje nós não temos, até hoje, nós não temos um sistema nacional de educação. Quando eu digo isso, eu não estou aqui querendo conduzir esse grupo que tem potência, que tem capacidade de transformação, para transformar agora a sua agenda numa agenda pelo Sistema Nacional de Educação. Digo isso com toda sinceridade, porque acho que essa é uma agenda difícil. É uma agenda que não vai ser vitoriosa nos próximos anos, talvez. Eu acho que esse grupo tem que ser, e ele é, com certeza, eu conheço vocês, de muitos carnavais, de outro lado, mas do lado mais do setor público, que eu passei mais de 20 anos, vocês são muito pragmáticos. E é assim que tem que ser. Com a educação, a gente tem que ser pragmático. E ser pragmático com a educação, a gente tem que ver quais são as oportunidades que estão diante dos nossos olhos. A gente tem que embarcar no bonde antes que ele passe e a gente fique a ver o tempo passar e as oportunidades desaparecerem na nossa frente. Eu acho, e é isso que o Todos está fazendo, é uma aposta em dois aspectos importantes que estão diante dos nossos olhos. O primeiro deles é a Base Nacional Comum. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento de implantação da Base Nacional Comum. Se nós não temos um Sistema Nacional de Educação, nós podemos ter uma Base Nacional Comum que faça um alinhamento que nós não temos. Quer dizer, a ausência de um Sistema Nacional de Educação faz com que a gente não consiga alcançar os nossos objetivos, porque
O que nós temos, no final das contas, num país como o nosso, são ações desencontradas, programas nacionais extremamente padronizados, descontinuidade de políticas, e por aí vai, que vocês conhecem muito bem. Para vocês terem uma ideia da necessidade de um sistema nacional de educação, eu vou citar aqui a saúde, que não é de primeiro mundo, como vocês bem sabem. Quer dizer, a saúde pública no Brasil é extremamente precária, todo mundo sabe disso. Mas, eu pergunto para vocês, o que seria da saúde pública no Brasil se não fosse o SUS? Que atende 75% da população brasileira. Eu não sei qual a opinião de vocês, mas, na minha opinião, o SUS faz milagre com o financiamento que tem. O que nós fazemos pela saúde da população com o SUS é graças à existência de um sistema de saúde. Agora, imaginem, para a gente comparar com a educação, imaginem se nós tivéssemos uma saúde no Brasil sem o SUS, em que cada prefeito pudesse fazer a saúde ao seu bel prazer e entendimento, do jeito que quisesse, sem padrão de qualidade, sem normas operacionais básicas. É isso que acontece com a educação. Por isso que a educação é como é, porque não tem regra, porque cada um faz como quer, porque o afã de autonomia que nós tivemos na Constituição nos levou para um outro caminho que não era o que nós queríamos. Na ausência de um Sistema Nacional de Educação, nós temos uma oportunidade na nossa frente, que eu acho que vocês podem assumir esse compromisso, que é implementar uma base nacional comum que possa orientar a formação de professores, que possa orientar um sistema nacional de avaliação, que possa orientar a produção de materiais, de tecnologias educacionais, que possa dar sentido e coerência, o tempo já acabou, ao nosso trabalho. E a segunda oportunidade, tentando acelerar aqui, indo para as conclusões, é um novo Fundeb. O Fundeb acaba em 2020. Então, se a base nacional pode nos ajudar com a qualidade da educação, e vocês podem contribuir com isso, o novo Fundeb pode ajudar com a redução das desigualdades. Porque, apesar dos avanços com o Fundef e com o Fundeb, nós temos ainda um sistema de financiamento extremamente injusto. Mesmo com o Fundeb, nós temos um financiamento da educação em que muita gente diz, não, o Brasil tem muito dinheiro para a educação, é o suficiente, compara aqui com outros países, o Brasil com 5% aproximadamente do PIB em investimento na educação, isso resolve. Pode até ser um recurso razoável, mas ele está extremamente concentrado. Mesmo com os avanços do Fundeb, nós temos município que tem R$ 2.900 por aluno, enquanto outros têm R$ 19.500 por aluno. Mais de 500% de diferença. Então, o Fundeb é outra oportunidade que, se vocês assumem como uma bandeira de luta, para que ele não seja simplesmente a continuidade do Fundeb que nós temos, mas que nós possamos avançar na redistribuição dos recursos, é uma bandeira que caminha no sentido de uma atuação mais sistêmica.